Salve nação rubro-negra, tudo bem? Aqui vamos trazer vários vídeos sobre as notícias e atualizações do nosso Mengão. Se puder já deixa o like e se inscreve no canal para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos para vocês. Dito isso, vamos ficar com um corte do troca de passes sobre nosso Mengão. No Maracanã, às 6 horas, né, o Flamengo venceu o jogo da ida, reverteu a vantagem, empate amanhã, passa o time do Vitor Pereira, e o Vasco, com uma vitória simples pela melhor campanha na primeira fase, é quem avança. Hoje, com a notícia, né, do dia do Clássico, essa do Arrascaeta, notícia da Letícia Marques, setorista do Flamengo, no GE. Globo, que o Arrasca sofreu aí com dores no pubis, e é dúvida para esse Flamengo e Vasco. Fez exames hoje, né, no sábado, para avaliar a gravidade dessa lesão, dessas dores. Sofrido essa questão do público há um tempo. Cara, Desde e é uma lesão que deve ter incomoda, piorado, né? Deve ter piorado. E é uma lesão que incomoda, né? A gente já viu vários jogadores né, que durante a carreira inteira conviveram com esse problema no público. Kaká é um jogador que teve a carreira, de certa forma, o alto nível abreviado. Exatamente. Por conta disso. Agora, a gente, inclusive, hoje acompanhando toda a apuração da Letícia, do Fred Gomes, do Taiwan, as dúvidas, de fato, Pedro, para esse Flamengo, né, que amanhã pega o Vasco, do Barbieri, ela agora passa a dúvida do Arrascaeta se tem condição ou não de jogo. E, em tese, a ausência do Arrascaeta pode acabar abrindo espaço para Everton Ribeiro. Né, que seria mais uma vez reserva, mas pode ser Everton Ribeiro ou Arrascaeta. E tem uma outra dúvida, que não é o Gerson. O Gerson estava suspenso no primeiro jogo, volta e vai ser titular amanhã no Maracanã, mas é o companheiro do Gerson. Se vai de Vidal ou se vai de Thiago Maia, um time que deve ter os seus 3 zagueiros, formato que vem sendo usado agora pelo Vitor Pereira. Mas hoje, pensando no que é o Flamengo e pensando no contexto do jogo, com uma vantagem, né, com uma necessidade de classificação para diminuir a pressão no trabalho do Vitor Pereira, tem mais cara de uma dupla Gerson e Vidal ou de uma dupla Gerson e Thiago Maia? Assim, eu acho que tem que pensar também no que vai ser a exposição do time do Flamengo, né? Porque, embora tenha conseguido o resultado contra o Vasco, a vitória por 3-2, foi um Flamengo que a gente viu oferecendo ainda muitos espaços para o adversário. Os gols que o Vasco conseguiu construir foram gols onde a defesa do Flamengo cedeu muitos espaços. O próprio gol da Alex Teixeira, um gol que ele vem de cabeça, acaba ganhando do Thiago Maia num espaço gigante que tinha dentro da área do Flamengo. E várias outras oportunidades que o Vasco conseguiu criar. Então, embora o Flamengo tenha conseguido marcar os seus gols, tenha conseguido produzir um pouco mais, eu acho que defensivamente o time ainda não tá azeitado. Acho que o Thiago Maia acaba dando uma segurança maior ali. Agora, eu não sei também se ele pode, de repente, fazer como ele fez anteriormente, de ter o Thiago Maia como um jogador, como uma espécie de terceiro zagueiro, e ali ter no meio-campo Vidal junto com o Gerson, que seria uma saída. Até porque parece que o Cebolinha, pelo que tudo indica, o Cebolinha deve vir como um ala pela direita, né? Com o Ayrton Lucas pela esquerda. Eu acho que ele não vai mexer os 3 zagueiros, não. Ele vai manter os 3 zagueiros e vai jogar com o Thiago Maia. O Vidal, ele cai muito na pilha do jogo, Eu particularmente não gostei da partida do Pablo. Contra o Vasco, né? Não gostei do jogo. Tá aí o provável Flamengo, Lédio, Pedro com o Santos no gol, esse trio, né, na defesa, o Pablo pela esquerda, o Fabrício na direita e o Rodrigo ali no centro da zaga. O Fabrício Bruno tá muito bem, hein? Então, e vem muito bem há um tempo, muito bem, né, no Flamengo. O Everton Cebolinha faz às vezes de um ala direita, que o Flamengo com problemas na função, com o Matheus, com o Varela, do outro lado tem o Ayrton Lucas. E é bom destacar que muita gente confunde e acha que o Everton Cebolinha é canhoto, pelo fato dele jogar aberto pelo lado esquerdo. Porque ele gosta de levar para dentro. Exato, ele é destro. Ele é destro, Everton Cebolinha. O meio-campo então tem o Thiago Maia. E aqui a dúvida está em Gerson e Vidal. A apuração da Letícia traz que a dúvida pode ser Vidal e Thiago Maia. Eu acho que é mais por aí mesmo. E o Gerson já colocado aí, quase confirmado no retorno. Volta de suspensão. Arrascaeta o Everton Ribeiro por esse problema do Uruguai. E na frente, sem nenhuma surpresa, agora, com o Pedro e o Gabriel. Agora é bom destacar também do Everton, que embora ele seja um jogador de velocidade, um jogador que tem condição física de fazer essa recomposição, ele não é um jogador da posição. Ele vai jogar ali adaptado. A gente viu, por exemplo, na vitória do Vasco por 1-0, o gol do Pumita numa jogada justamente que o Everton era quem deveria estar ali pressionando. Acho que também deu muito espaço ali quando ele jogou como um ala também mais aberto pelo lado esquerdo. Então acho que também tem que ser um fator de atenção ali para o Flamengo, aquela cobertura pelo lado direito, porque ele naturalmente, pelo cacuete, ele é um jogador de ataque. Ele vai bastante ali de fundo, ele vai tentar produzir ali pelo lado direito e não é exatamente o cacuete dele fazer essa recomposição. Então tem que ser um fator de atenção para o Flamengo e para o Vasco também, no caso de conseguir explorar ali o espaço. Ledinho, pensando, a gente vai falar, claro, do Vasco, muito do Vasco do Barbieri, trazer também o provável Vasco que vai para campo, mas ainda tentando entender
qual que é o quebra-cabeça do Vitor Pereira para amanhã nessa questão do meio-campo. Se a gente tem o Gerson, né, garantido ali para o jogo, e se a dúvida é Thiago Maia e Vidal, a gente volta para o primeiro jogo de Vasco e Flamengo, né, que foi um 3-2, que o jogo poderia ter acabado com a vitória de qualquer um, com um empate. Foi um jogo muito aberto, com muito erro individual, tecnicamente até um pouco abaixo. Foi um peladão. Virou um peladão. É gostoso de assistir. Mas o Vitor Pereira e o Barbieri não saem satisfeitos. Não, muito erro técnico. Muito erro técnico. Erro bobo, sim, eu faço. Erro até de tomada de decisão em alguns momentos. Mas do jogo do Flamengo, do Vitor Pereira, né, naquele 3-2, quando o Vidal estava em campo com o Thiago Maia, e o Vitor Pereira optou para o Vidal fazer o primeiro homem, logo à frente dessa linha de 3, e deu um pouquinho mais de liberdade para o Thiago Maia, isso a partir da metade do primeiro tempo, o Vidal sofreu ali naquela função. Muita falta. Faz falta. Muita falta. Apesar de ser um jogador de pegada, é um jogador que tem menos ritmo do que tinha. Ele não está conseguindo acompanhar, em alguns momentos, o ritmo dos jogos mais pesados. Isso para mim fica claro. Deixa muito exposto o Flamengo, caso a escolha seja pelo Vidal ao lado do Gerson. E aí, para mim, indica que o Vidal faz a de primeiro homem e o Gerson sai um pouquinho mais para o jogo. Não fica muito exposto esse Flamengo, que já não tem um lateral, ala de origem? Eu acho até que fica, só que o Gerson também é um jogador que está com muita dificuldade também de acompanhar a intensidade de jogo. Entendeu? Por isso que o Flamengo precisa de volante. Não é porque não precisa do Gerson, mas talvez o Gerson jogando mais adiantado, porque ele não está conseguindo também ter ritmo de marcação, pensando no Vasco atacando, o ideal. Nos outros jogos foi assim, né? Quarta-feira... não, agora... O Vidal, ele tá sendo obrigado a parar o jogo o tempo inteiro com falta. Por isso que eu acho que não dá para tirar o Thiago Maia. Nesse cenário, você tem que escalar junto com o Thiago Maia quem tiver mais inteiro. Olha, conhecendo um pouco o Vitor Pereira, ele é muito pragmático nas coisas, nas decisões dele. Eu não me arrependeria. Eu não me surpreenderia se ele jogasse com os três. Ele tem a vantagem. Um gesto a vantagem. E sobraria para quem? Tiraria um dos zagueiros? Isso na ausência do Arrascaeta. Ele aproveita a ausência do Arrascaeta e não entra o Everton Ribeiro. É uma possibilidade. Eu não me surpreenderia. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas não me surpreenderia. Ele tem a vantagem. O time não está marcando tão bem no meio, está precisando de fôlego. Ele bota os três, cara. É uma possibilidade. Assim, não abrir mão do setor com três zagueiros, que parece que ele está convicto de que quer. Ele pode ser. Um pouquinho. Pensando um pouco com a cabeça dele. Ele é muito... Ele não se preocupa muito com nomes. Ele já deixou o Everton Ribeiro no banco. Ele toma as decisões dele ali sem olhar para o tamanho do jogador. Eu acho que muda bastante a característica da equipe, né? Principalmente no que diz respeito à criação. O Gerson, ele até é esse jogador criativo, mas ele não é exatamente a mesma faixa de atuação a dele, a do Arrascaeta e a do Everton Pedrão, Ribeiro. mas se ele botar três zagueiros, se ele bota os três volantes, ele pode abrir o Everton Ribeiro, ele pode colocar Cebolinha o Thiago e o Ayrton Lucas, cara, abertos, dando amplitude, chegando à frente, entendeu? Como dois atacantes a mais e segura os outros jogadores. É um quebra-cabeça, né, do Vitor Pereira. São possibilidades, não estou dizendo que ele vai fazer isso. E tudo passa pela avaliação do Arrascaeta, se vai ter ou não condição de jogo. Se o Arrascaeta estiver em campo, aí é outra discussão. Aí não tem essa discussão. Se de um lado pensa assim o Vitor Pereira, do outro lado pensa também o Barbieri. E talvez sem tanta dúvida de peças, né, acho que o que aconteceu no primeiro jogo explica muita coisa para o Barbieri, né, não só ser o Garlarza, mas não ter o Rodrigo, um jogador de característica do Rodrigo, para tentar, né, congestionar aquele meio campo do Flamengo. Mas talvez, Lédio, vamos trazer aqui o provável Vasco do Barbieri, para eu já emendar a pergunta dessa semana do Vasco, aliás, dessa maratona do Vasco. O Vasco amanhã vai para o 5º jogo em 14 dias, jogos decisivos, jogos pesados, clássicos. Provavelmente o Léo Jardim no gol com o Puma Capasso, Léo e Piton, a linha que vem jogando. O Rodrigo ou o Marlon Gomes com o Andrei Santos e o Jair. Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Não muda muito em peça, Lédio. Mas pelo que aconteceu em São Januário na quinta-feira, eu nem falo só da eliminação não, tá, Lédio? Porque isso acontece em pênalti, aumenta a pressão para cima do Pedro Raul, né, o terceiro pênalti consecutivo perdido com a camisa do Vasco. Mas pelo jogo, pelos 90 minutos, né, que o Vasco apresentou na Copa do Brasil, é preocupante, né? Talvez o Vasco vai precisando vencer o Flamengo depois do pior jogo da temporada desse time do Vasco, do Barbieri. É mudança de peça, é mudança de confiança, é atmosfera, é ambiente.
Qual que é o quebra-cabeça do Barbieri para amanhã? Bom, primeiro, se for pensar no jogo contra a ABC, é melhor nem jogar contra o Flamengo amanhã. Então, o jogo contra a ABC, o Vasco tem que esquecer o que aconteceu. Só tem que pegar, rever para não fazer de novo. Foi o pior jogo do Vasco, provavelmente, no ano inteiro. Acho que difícil o Vasco fazer um jogo pior do que aquele de quinta-feira na temporada. O Vasco tem que se espelhar nos 2 jogos que fez contra o Flamengo, mesmo que perdeu. Foi competitivo, foi um jogo. O Flamengo foi melhor, mas foi um jogo relativamente equilibrado. O que eu acho que o Barbieri pode fazer, o Rodrigo tem que jogar. O Vasco precisa ter um primeiro volante, um jogador. E ele estava dando equilíbrio ali na marcação, um jogador que não tem uma saída de bola razoável, tem que jogar. O Marlon Gomes não jogou bem contra o ABC, ainda não está no ritmo que estava. O Andrei também não. O que eu acho que ele pode alterar no time, diferentemente dessa escalação que está aí, não estou dizendo que ele vai fazer, é uma alternativa. Ele adianta o Andrei, já que ele vai ter o Rodrigo, faz uma linha ali, o Andrei um de um lado e o Jair do outro, tira o Alex e para ter mais amplitude, para ter mais agressividade pelo lado, ele banca o Eric Marcos no jogo. Bota o garoto pelo lado esquerdo. É uma possibilidade, não estou dizendo que ele vai fazer, mas talvez tentando surpreender o possibilidade Vitor. De saída? Ou de acho que uma possibilidade de saída. Acho difícil, não acho fácil que ele faça, mas se ele quiser agredir mais, inclusive pelos lados, ele pode botar o Eric Marcos. E deixar o Alex Teixeira para o segundo tempo. Eu acho que pode ser uma alternativa para, durante o jogo, pela necessidade, por exemplo. Começou o jogo, o Flamengo consegue sustentar um 0-0 que vai classificar o Flamengo, no segundo tempo ter colocar esse jogador justamente para ter essa velocidade pelos 2 lados. Porque, assim, o Alex Teixeira, na minha visão, pelo menos, não vem fazendo jogos ruins. Não. E, assim, ele é um jogador que ali, naquela área onde ele está atuando, que acho que é naquela faixa central, encostando mais no Pedro Raul, é justamente o espaço onde a gente estava discutindo aqui, que o Flamengo, nos 2 jogos, cedeu espaços para o Vasco conseguir trabalhar ali. Então, acho que, de cara, o Alex Teixeira ele pode fazer uma função interessante caso o Flamengo acabe reincidindo nos erros ali, principalmente à frente da zaga, ali tanto no miolo de zaga quanto nos volantes à frente que protegem. Eu acho que o Alex Teixeira pode ser um jogador importante, porque ele não tem intensidade, ele não é o cara da velocidade, mas ele é o cara que ele tem essa capacidade da infiltração, como fez no lance do gol, em que ele percebe o espaço, ataca, recebe o cruzamento e faz o gol. Ele é o cara que tem a qualidade no passe, seja para enfiar uma bola para o Peck em velocidade, seja para colocar o Pedro Raul numa situação de finalização. Então, assim, esse seria o meu time para entrar contra o Flamengo. Com o Alex. Com o Alex. Se fosse para escalar um time do Vasco titular para iniciar, seria justamente esse time com o Rodrigo. Eu só acho, mas acho Pedro, a alternativa interessante. Que a questão do Eric Marcos, e você abrir, né, tentar ter amplitude pelos 2 lados, tanto com o Peck. Porque o jogo está muito limitado ao Peck, que já está desgastado fisicamente, que ele jogou, acho que jogou todos os jogos no ano. E pensando no Flamengo, Led. O Flamengo tem um problema, independente de quem ele escolha, ele tem um problema do lado direito do campo. Ele não tem um jogador de origem da posição. Everton Cebolinha deve ser o ala pela direita. Talvez, por ali, o Flamengo seja mais frágil. Apesar de ser na linha de defesa com o Fabrício Bruno, o zagueiro mais confiável. O Rodrigo está voltando de um longo período de lesão. O Pablo não tem uma constância, não tem uma sequência. Mas, se você abre o Eric pela esquerda, você pode ter ali um problema para o time do Vitor. E ainda tem uma outra coisa, Pedro. Não estou dizendo que ele vai fazer, não. Eu defendo o Alex Teixeira também. Eu acho que ele tem feito bons jogos, tem sido importante. Piton, ele não está 100%, ele não está inteiro, ele caiu de produção, ele andou passando mal, ele andou tendo umas questões físicas e ele não está inteiro. Ele fez um jogo ruim contra o ABC, ele estava jogando muito bem. Então você pode dar um reforço pelo lado esquerdo, para o Piton não ficar sozinho e o jogo não ficar tão datado só no Peck. No Peck e no Puma, que o Puma normalmente contra o Flamengo ele se segura um pouco mais também. Então, tem que ver, cara. Aí é estratégia de treinador. A gente só está discutindo aqui possíveis estratégias. E a discussão é boa, né? Para a gente tentar entender como que vai ser até o roteiro do jogo. E aí, para a gente finalizar e amarrar, né? Para descobrir quem vai ser o adversário do Fluminense na decisão do Carioca, acredita no Flamengo, talvez, dando a bola para o Vasco? Não, isso não é característica do Flamengo. Nem se ele jogasse com 3 volantes, ele daria a bola pro Vasco. Nem o Flamengo pragmático do Vitor Pereira? Não. Até porque, assim, na minha visão, se você faz isso, se o Flamengo dá a bola pro adversário, você mata a característica de jogadores como o Pedro, como o Gabriel,
seja Arrascaeta, seja Everton Ribeiro, o próprio Gerson, o próprio Vidal. Então, assim, eu não consigo ver, acho que não é nem pela questão do resultado, é porque pela característica dos jogadores que o Flamengo tem. Porque eu acho que se o Flamengo adota uma estratégia dessa, elimina justamente as características dos seus próprios jogadores. Não é boa, a discussão é muito boa do clássico de amanhã. A gente espera uma baita de uma partida de futebol, como foram os 2 jogos de Vasco e Flamengo até agora em 2023, é amanhã. 3-3. Tá legal de ver Vasco e Flamengo até agora. Tá animado. Se não tá bonito em todo jogo, tá animado. Amanhã a gente tem o jogo. Na segunda, claro, a gente vai falar da grande decisão, quem vai enfrentar o Fluminense. A gente vai para um break aqui no Troca de Passes. Depois, na volta, enquanto o Léo Carvalho vai para mais uma mesa de frios aqui no Sport TV. Só que ele vira assim, a galera que acredita mesmo que ele vai. Não tem absolutamente nada pra gente comer no intervalo. Mas depois a gente vai a Caxias para falar do primeiro jogo da semifinal do Gauchão.